Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre a ameaça comunista no Brasil. Bom, primeiro vamos analisar alguns aspectos históricos aqui. O Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o Partidão, ele foi inaugurado, digamos assim, em 1922. Tá? Ele chegou aqui ao Brasil, foi inaugurado e pronto. Em 1937, sob o pretexto da ameaça comunista no país, Getúlio Vargas instaurou o Estado Novo, que durou cerca de 8 anos. Em 1964, sob o mesmo pretexto de uma ameaça comunista no país, houve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade e contra o comunismo. Consequência disso, os militares deram um golpe, derrubaram o presidente João Goulart e ficaram no poder por 21 anos. Em 1989, sob o mesmo pretexto de não eleger um comunista no poder, colocar um comunista no poder, foi colocado, foi eleito o presidente Fernando Collor de Mello. 2 anos depois, a eleição de Collor se mostrou um erro. O Lula perdeu sucessivamente até 2002, quando foi eleito. Em 2014, sob os eleitores do PSDB, sob o pretexto de que não poderia se eleger uma comunista como Dilma Rousseff, começaram a denunciar que houve fraude nas urnas eleitorais. Houve recontagem e o resultado foi o mesmo. Dilma saiu vencedora. Em 2016, sob o pretexto de que o comunismo iria avançar no país, muita gente saiu às ruas e pediu a cabeça da Dilma. Dilma foi impeachmentada em 2016. Em 2019, sob o pretexto de que o comunismo poderia avançar e o Brasil poderia se tornar uma Venezuela, elegeram o presidente Jair Bolsonaro. Haddad foi derrotado e Bolsonaro foi eleito. Bom, aqui já chegamos ao consenso. Desde 1935 falam que tem essa tal ameaça comunista. Mas essa ameaça comunista nunca foi concretizada. Por que existe essa tal ameaça comunista, afinal de contas? Essa tal ameaça comunista jamais foi concretizada, essa ameaça comunista jamais foi levada a sério. O Brasil nunca correu o risco de se tornar comunista. Tá? Toda vez que a direita vê que ela não consegue ganhar, ou ela prepara um golpe de Estado, ou prepara mentiras. Tá? Em 89, quando o Collor foi eleito, ele se baseou em mentira. Ele disse que o Lula iria confiscar a poupança. Acabou que o próprio Collor fez isso. Numa entrevista para a Record, daquele ano de 89, ele falou que o adversário dele faria isso. Resultado, Collor confiscou as poupanças, se mostrou um erro. A minha pergunta é, por que ainda, em pleno 2020, tem gente que ainda cai nesse tipo de conversa? Tem gente que ainda cai nesse tipo de conversa fiada. Primeira coisa, o Brasil nunca correu o risco de se tornar comunista. Nunca. Mas e o Partido Comunista? Bom, é um partido nanico que não tem a menor chance de chegar ao poder. Os maiores partidos do Brasil até 2014 eram o PT e o PSDB. Agora, com a nova política, que eu ainda vou discutir no nosso canal, houve uma mudança. Mas o comunismo nunca chegou a ser uma ameaça aqui no nosso país. Tá? Em primeiro lugar, isso. Não existe ameaça comunista. Então,
a senhora, o senhor que acha que o Brasil correu o risco de ser comunista com a Dilma e com o Lula, nunca foi comunista. Em primeiro lugar, como que alguém que é comunista pode fazer com que o país crescesse e aumentasse o lucro dos bancos e das empreiteiras? Como? Ah, o que muita gente confunde de extrema direita é o estado de bem-estar social. É o auxílio ao povo mais pobre. Coisa que é muito comum em países como Europa, Estados Unidos. Aqui no Brasil, se cai da mesa uma migalha, já acham que é coisa de comunista, de socialista. Tá certo? O estado de bem-estar social é algo muito comum. Como eu disse, o Partido Comunista é um partido nanico, o PCB e o PCdoB são partidos nanicos, eles não têm influência praticamente nenhuma no país. Tá? E além disso, você vai encontrar vários partidos políticos por aí reivindicando para si a herança de Marx, digamos assim, a herança de Lenin. O PCB, PCO, PCdoB, PCB, PSOL e por aí vai. Eles se odeiam, tem coisas que eles discordam, tem coisas que eles concordam, tem coisas que eles se unem, tem coisas que eles se repelem, mas o Partido Comunista em si, ele nunca foi um partido de ameaça ao país. Tá? Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.